Já aconteceu com você? Se você já esteve com algum problema que você não via a solução, e a solução estava tão perto, tão fácil, mas por algum motivo você não conseguia ver a solução. Eu estava pensando nisso outro dia, porque quando eu venho aqui para a igreja, nos sábados, eu geralmente fico ali no balcão, recebendo as pessoas, cumprimentando as pessoas. E eu geralmente faço isso usando o iPad. Eu tenho a caneta aqui do iPad e eu anoto. Tem um aplicativo aqui que eu escrevo com a própria mão e aqui eu me organizo, na minha bagunça eu me encontro. E teve um sábado que eu vim aqui, abri lá na frente o iPad. Quando eu fui usar a caneta não estava aqui. Tem um espacinho que eu ponho a caneta, ela recarrega. Eu fui usar, cadê a caneta? E eu me adaptei tanto em usar o iPad e escrever, que eu falei, cara, isso já tinha acontecido comigo. Para não acontecer esse tipo de problema de novo, eu comprei uma outra caneta de iPad e deixei lá no console do carro. E já aconteceu comigo. Eu vim aqui, cadê a caneta? Pum, deixei em casa. Aí eu vou lá no carro, pego a do console e uso a do console. Você se adapta a algumas maneiras de fazer as coisas e te incomoda quando você sai do ritmo. E há alguns sábados atrás, era um sábado de atividade muito intensa aqui na igreja. Tinha muita coisa para eu anotar, muita coisa para falar para vocês. E eu abri o meu iPad, cadê a caneta? Falei, bom, vou pegar a que está no carro. E eu fui lá no carro, abri o carro e a que eu deixo lá também não estava no carro. Falei, caramba, e agora? Aí eu vou ter que usar o celular, mas eu não gosto de celular, o celular é pequenininho. Aí eu não tinha saída, escrevi tudo digitando no celular, vim aqui à frente, falei tudo que eu tinha que falar, comuniquei tudo que eu tinha que comunicar. E aí eu fechei minha Bíblia, estou saindo, quando eu olho, a minha caneta estava aqui no púlpito, que eu tinha esquecido há uma semana atrás, e eu não tinha me tocado, e a caneta estava... E você estava aqui. E eu com a cabeça, caramba, perturbado, e não sabia que perto de mim, bem aqui, estava a solução. E eu pensei, que coisa interessante, quantas coisas acontecem na vida da gente, e a gente se aborrece, a gente se abala, e a gente não percebe que muitas vezes a solução está tão perto, é só a gente que não vê. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 18. Esse texto você conhece, você já leu várias vezes, você já ouviu vários sermões sobre ele. Fala sobre a história de Abrão e Sara. Nós vamos ler bastante, nós vamos ler 14 versos, ok? Gênesis 18, versos 1 até o 14. Diz assim: Depois apareceu o Senhor Abraão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não te passes de teu servo. Eia, traga-se um pouco de água e lavai-os debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Responderam-lhe: Faze isso como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida, correu ao gado, apanhou um bezerro, tenro e bom, e deu-lhe ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou queijo fresco e leite,
e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. Ficando em pé ao lado deles debaixo da árvore, enquanto comiam, perguntaram-lhe eles: onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda, que estava atrás dele. Ora, Abrão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara já havia cessado o incômodo das mulheres. Olha que linguagem interessante. Já tinha cessado o incômodo das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: é verdade que eu, que sou velha, darei à luz a um filho? E o último verso, 14, diz assim: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor, ao tempo determinado, no ano vindouro, tornar-te-ei a ti, e Sara terá um filho. Pronto, até aí. O texto que a gente acabou de ler, ele acontece depois de um capítulo intenso, que é o capítulo 17. No capítulo 17, Deus reafirma a sua aliança com Sara e muda os nomes deles. Abrão passa a ser Abraão, Sarai passa a ser Sara. E Deus promete para eles, de uma forma muito clara, que o filho da promessa viria de Sara e não de outro jeito. Nesse momento, Deus também estabelece, no capítulo 17, estabelece a circuncisão como uma forma de aliança entre eles. Então, o capítulo 18, quando o capítulo 18 chega, ele não começa a situação do zero. Ele começa depois de Deus já ter dito com clareza o que ele ia fazer e o que iria acontecer. E no texto que nós lemos, diz que Abraão estava sentado na entrada da tenda, e o texto dá alguns detalhes para a gente. Diz que estava no calor do dia, estava numa região que na época era conhecida como os Carvalhais de Manre. Quando ele vê de longe 3 homens que estão se aproximando. E Abraão recebe esses homens com muita hospitalidade. Culturalmente, no mundo antigo, receber as pessoas, os estrangeiros, era uma questão de honra. Era até tinha até um senso de proteção para eles. Mas aqui tem algo que vai além disso, porque o texto diz que por detrás desses homens havia uma visitação divina nesse episódio. Tanto que a gente percebe na leitura do texto que a conversa rapidamente muda para um confronto, um contexto espiritual. E eu acho muito interessante isso. Eu acho muito interessante a forma como a Bíblia pinta para nós os personagens bíblicos. A Bíblia não pinta eles como heróis, como pessoas de plástico, como gente pronta. A Bíblia mostra eles na realidade, mostra a ansiedade, mostra as tentativas, mostra os erros, as consequências, e mostra também Deus participando do desenrolar da história dos personagens da Bíblia. E a história de Sara começa com muitas promessas. Deus disse, Deus chamou, Deus conduziu. Só que existe um pedaço desse caminho que ninguém gosta. Eu não gosto. E você também não gosta. É esse espaço de tempo entre a promessa e o cumprimento. E é aí que mora o perigo. E é aí que está o problema. Porque quando Deus está trabalhando no nosso futuro, no que Ele prometeu para a gente, o máximo que a gente consegue enxergar é o presente que Ele ainda não mudou. É o presente que Ele ainda não mexeu. E Deus tinha prometido para Abraão e Sara que Ele faria deles uma grande nação, uma grande descendência. E em Gênesis capítulo 16, descreve que Sara então, depois da promessa, Sara começa a olhar para o seu próprio corpo, Sara começa a olhar para o espelho,
Sara começa a olhar para o calendário, Sara começa a olhar para a sua realidade e diz para si mesma, não vai rolar. Tudo mostra que não vai rolar. E o pior da situação é que a Bíblia ainda acrescenta o detalhe que Sara era estéril. Ela não podia ter filhos. Humanamente falando, ela teria todas as justificativas para parar, olhar no espelho e dizer assim, não vai rolar, não vai rolar. E aí que vem a armadilha. Porque quando a gente cansa de esperar, a gente começa a achar que a gente precisa ajudar a Deus. E nesse contexto, a Bíblia diz que Sara pensou assim, talvez, pode ser, que Deus queira que a gente faça alguma coisa. E esse pensamento é um pensamento interessante, porque é um pensamento verdadeiro. É uma verdade, mas a gente precisa ter cuidado com ela. Porque existe uma parte que Deus faz, e Deus espera que você faça a sua parte. E isso é verdade. Agora, como todas as verdades, elas precisam vir seguidas de bom senso. Porque verdade sem bom senso vira arma, vira martelo. E muitas vezes, a parte que Deus espera de você, algumas vezes, muitas vezes eu posso dizer, a parte que Deus espera de você é confiar, acreditar e esperar. Por mais que a gente olhe e pense assim, não vai rolar. E a Bíblia diz então, que eles sentaram, conversaram e planejaram uma solução que parecia prática, inteligente, culturalmente aceitável na época, mas que era moralmente errada. E é o famoso jeitinho. Jeitinho. Jeitinho que, na verdade, era só eles tentando controlar a dor de esperar. Entende isso, né? Você entende isso, né? É esse espaço de tempo entre a promessa e o cumprimento. Aí a Bíblia diz que então eles tinham uma serva chamada Agar entra na história. E é interessante que quando você lê o relato bíblico, você vê que a Bíblia não romantiza esse momento. A Bíblia ela não suaviza, não. É um episódio denso, é um episódio pesado. Porque a gente tenta consertar o tempo de Deus com as nossas mãos, mas normalmente o que a gente acaba fazendo é acrescentar uma dor em cima da dor que já existe. Na nossa forma humana de ver, muitas vezes a nossa solução, a gente acaba criando um outro problema, tentando resolver um problema que já existe, a gente acaba ficando com dois problemas. O que ainda piora muito mais a situação. E a Bíblia diz, a história diz, que Agar entrou na tenda como serva e saiu como mãe. E assim nasceu Ismael, filho de Abraão e Agar. O que Sara não estava preparada era para o que viria junto disso. Porque junto com Ismael, junto com a criança, vieram juntas outras coisas. Veio o conflito dentro de casa. Junto com o nascimento da criança, nasceu ciúme, nasceu orgulho, nasceu competição, nasceu comparação, nasceram feridas. Porque pressa e fé não podem estar na mesma frase. Fé e pressa são duas coisas que não combinam. E a gente precisa entender isso. No campo da fé, a gente tem que saber esperar. E no campo da pressa,
a gente quer controlar. E aí não encaixa, não cabe. E o tempo passou. O tempo passou. Cruel tempo que nunca para. O tempo passou. A tenda que um dia Sara decorou com esperança, com alegria, agora estava envelhecida, em silêncio. O quarto que eles tinham planejado para o filho, agora virou um depósito para guardar coisas. O papel de parede do quarto do filho já estava amarelado. Os anos passaram. O corpo de Sara mudou. E todo ano, a vida dizia para ela a mesma coisa. A vida trazia para ela a mesma mensagem. Não foi dessa vez. E esse é um tipo de luto muito cruel. É o luto daquilo que não aconteceu. É o sentido de perda daquilo que permaneceu, que não foi. Porque não tem enterro, não tem despedida formal, não tem cerimônia, tem só dor. Dor da frustração, dor do arrependimento. Porque notem, todos os dias, Ismael estava correndo dentro da tenda, estava correndo no acampamento, estava correndo para lá e para cá, lembrando a eles que, entre aspas, a solução humana para tentar obrigar a Deus a cumprir a sua promessa. E aqui eu quero dizer uma coisa com carinho para vocês. Pode ser que aqui dentro hoje, nessa igreja, e a gente não sabe, mas pode ser que aqui dentro hoje, tem alguém que carrega algum tipo de arrependimento do passado. Pode ter. De alguma forma pode ter alguém aqui dentro que leva algum arrependimento de alguma coisa que fez no passado e se arrependeu de fazer. Como também podem ter pessoas aqui dentro que carregam arrependimento de não ter feito alguma coisa no passado e que deveria ter feito. Que olha para trás e diz assim, eu errei, mas eu estava acreditando que eu estava certo. Porque uma coisa é você errar tentando acertar. Isso é uma coisa. Outra coisa é você errar por rebeldia. Isso é outra coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus conhece os contextos. Deus conhece as intenções. E Deus não abandona a sua história só porque você tropeçou durante o caminho. Deus não é refém do nosso passado e muito menos do nosso futuro. E aí nós chegamos no capítulo 18, que foi o texto que nós lemos no começo. Porque agora no capítulo 18, Deus entra em cena. Aqui a conversa muda. Aqui a chavinha vira. Deus entra em cena. Deus se aproxima da tenda. Lembra? Abraão estava de fora. E Deus faz uma pergunta para Abraão muito simples. Deus se aproxima da tenda, chega perto de Abraão e pergunta assim, Abraão, onde está Sara? E eu te pergunto, era Deus. Ele não sabia onde Sara estava? Sabia ou não sabia? Claro que sabia. O texto diz, olha, o texto diz que ela estava na entrada da tenda, só que do lado de dentro. Ou seja, ela estava perto o suficiente para ouvir Deus falando e longe o suficiente para não ser vista. E eu consigo entender a posição dela, eu consigo entender a reação dela. Pelo tanto que ela já tinha sofrido, pelo tanto que ela já tinha se decepcionado, eu entendo a posição dela. Eu já vi muita gente nesse tipo de situação. Não tão longe, mas não tão perto. Não totalmente fora, mas não totalmente dentro. Pessoas que no passado podem ter sido machucadas pela igreja.
Pessoas que no passado podem ter sido machucadas por pessoas e preferem ficar num lugar, entre aspas, seguro, para não se decepcionar mais, para não sofrer mais, para não chorar mais, para não se machucar mais. Mas esse lugar aparentemente seguro, ele também pode virar uma prisão. Porque na entrada da tenda, você ouve, mas não se entrega. Você ouve, mas não tem compromisso. Você assiste, mas não se derrama, entende? Você está presente, mas ao mesmo tempo está escondido à entrada da tenda. Só que Deus, gente, Deus vive, a gente que não nota, mas Deus vive sempre, incessantemente, incansavelmente. Deus vive puxando a gente para perto dele. Mas note um detalhe. Sara está longe o suficiente para não ser vista por pessoas. Mas ela nunca iria conseguir estar longe o suficiente para não ser vista por Deus. E com a gente é a mesma coisa. Pode ser que você não se sinta visto pelas pessoas, mas nunca você vai deixar de ser visto por Deus. E aí, quando Deus se aproximou da tenda, a segunda frase, a segunda interação de Deus com Abraão, ele disse assim: Abraão, daqui a 1 ano, Sara vai ter um filho. Ele já tinha dito isso. E a Bíblia diz, isso é incrível, a Bíblia diz que Sara dentro da tenda, só que pertinho da porta, não tinha zíper naquela época, que nem as barracas hoje, mas escondida do lado de dentro. A Bíblia diz que Sara riu. Sara riu. Que coisa interessante. Porque o riso de Sara é uma das coisas mais humanas de toda a Bíblia. Ela não riu no meio da praça, ela não riu para se aparecer. O texto, e o texto ainda acrescenta o detalhe, que diz assim, essa é a expressão que a Bíblia usa: Sara riu consigo mesma. Sara riu, eu não sei se tem isso, mas riu para dentro. Riu sem fazer barulho, riu por dentro. É aquele riso que não é gargalhada, é um riso silencioso, é quase um suspiro, é um riso como alguém que diz assim: ah, tá, até parece, até parece. E eu gosto da honestidade disso, porque mostra a realidade de uma mulher machucada, sofrendo. O riso de Sara tem um significado muito interessante, muito interessante. É um riso de quem está tentando se proteger. É um riso, diz assim, é um choro com cara de riso. Nem sei se tem isso. É um choro de quem olha para si mesmo e só consegue ver impossibilidades. E naquele exato momento, essa era a realidade. Porque o espelho falava muito mais alto do que a sua fé. E deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos transferir isso para a nossa realidade. Do que você estaria rindo agora? Do que você estaria rindo agora? De um documento que você está esperando sair pela imigração e você ri por dentro e diz assim: ah, tá, até parece. De uma resposta de um trabalho que você não vê e você olha e diz: até parece. De ter uma família e você olha e fala assim: até parece. De você estar livre de uma doença que você já vem lutando há algum tempo, você assim: ah, até parece.
de ver os seus filhos voltando para a igreja, e você olha no espelho, dá aquela risadinha e diz assim, até parece. Do que você estaria rindo agora? O que me surpreende mais do que Sara rindo, é a reação de Deus. Cara, que coisa incrível. Porque se Deus fosse que nem eu sei o que eu faria. Se Deus fosse que nem eu, nessa hora, quando ela riu, eu diria assim, é? Tá bom. Não acredita em mim? Então acabou para você. Simples assim, não é não? Acabou para você, vou ficar perdendo meu tempo com você, não acredita? Acabou para você. Não acredita? Então eu vou escolher uma outra pessoa que tenha mais fé do que você. Mas sabe? O que Deus fez foi exatamente o contrário. Deus em seguida fez uma pergunta que ao mesmo tempo é um confronto, mas é um abraço. Deus pergunta, perceba o detalhe, Sara ainda está dentro da tenda. A pergunta que Deus fez foi para Abraão. Olha isso, gente. Deus olhou para Abraão e disse assim, por que Sara riu? Está entendendo? Quando Sara riu, ela ainda estava dentro da tenda. Por isso o texto diz que a pergunta foi para Abraão. Abraão, por que Sara riu? Eu acho que Abraão olhou e falou assim, Quando Deus pergunta para Abraão, Ele está dizendo, sem usar palavras, Abraão, eu ouvi um som, mas foi do coração. Meus queridos, você acha que Deus não sabe o que está acontecendo dentro da sua tenda? Você acha que Deus não sabe o que está escondido no seu coração? Você acha? Você acha que a sua reação realmente é silenciosa? Isso, ao mesmo tempo, é tão maravilhoso, porque mostra um Deus que vê a dor que ninguém vê. Deus não arrasta Sara para fora da tenda, Ele não faz isso. Não envergonha ela na frente de todos, Ele não faz isso. Quando Deus pergunta para Abraão, Sara percebe o que Deus está dizendo e ela entende. Deus estava dizendo assim, Sara, eu sei o que está acontecendo aí dentro, eu sei. É confrontador, mas ao mesmo tempo é cheio de misericórdia. Porque quando Deus revela, Ele revela para curar, não para humilhar. A verdade de Deus, ela sempre tem que vir acompanhada com graça e não com raiva. Deus se mostra sem ferir, corrige sem destruir. A luz de Deus não constrange, conserta. Deus, quando chama você, Ele chama você pelo nome, não pelo teu erro. Deus não joga na cara. Deus põe na cruz. Deus chama você para fora da sua tenda hoje, mas não é para te envergonhar. É como se Deus estivesse dizendo assim, Sara, eu ouvi o seu riso, eu ouvi o seu medo. Que coisa fantástica. Deus aqui, Ele não está ouvindo palavras, Ele está vendo as reações, e isso é lindo demais, porque mostra um Deus que não trata as pessoas por sua fala religiosa, Ele trata com aquilo que está por detrás, Ele trata com as feridas, Ele trata com os traumas, Ele trata com a desconfiança, com a insegurança, com o cansaço, é com essas coisas que Deus lida. As coisas que Deus quer pôr o dedo é muito maior do que esse teu impossível. E aí no verso 14, vem uma frase que mudou o mundo de Sara. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Porque se a gente realmente entender isso aqui, essa frase ela muda o nosso mundo também. E ela pode mudar o seu mundo agora se você entender essa frase. Porque Deus
faz uma das perguntas mais lindas e mais confortadoras que tem na palavra de Deus. Deus pergunta assim: há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Olha que incrível. Deus não discute com ela a psicologia. Deus não discute com ela o comportamento dela. Deus não discute com ela a resposta que ela deu para ele. Deus discute quem ele é. Porque o problema dela é que ela estava medindo Deus com base em quem ela era. E isso a gente faz toda hora. Deus não fez essa pergunta porque Ele queria informação. Deus fez essa pergunta porque Ele queria transformação. É como se Deus estivesse dizendo assim: Sara, Sara, você tem noção do que eu posso fazer? É como se Deus estivesse dizendo para ela assim: Sara, quem é que definiu os limites do meu poder? Quem é que foi? Deus estava dizendo assim: Sara, Sara, desde quando, Sara, o teu corpo virou fronteira do meu poder, Sara? Sara, desde quando o teu tempo virou regra para o meu relógio? E aqui vem um detalhe interessante sobre nós. Muitas vezes nós carregamos risos escondidos dentro de nós. Risos que ninguém vê, mas que carregam nossas dúvidas também. E eu sei que muitos de nós aqui têm muitas dúvidas, muitas inquietações. Eu também tenho. E essa postura, esse lugar espiritual de se estar, ele é muito complicado, porque alguém passa para nós e diz assim, passa por nós e diz assim: calma, vai dar tudo certo. E lá no fundo a gente não fala porque é feio, mas a gente pensa assim: está falando isso porque não é com você, não é? Alguém diz assim: fica tranquilo, você precisa confiar. Como assim confiar? Eu não confio nem em mim, como é que eu vou confiar em Deus? Alguém passa por você assim: fica tranquila, Deus ama você. Eu nem amo a mim, como é que Deus vai amar a mim? Só que aí chega o verso 15. E no verso 15, a situação fica pior ainda. Porque aí Deus confronta Sara mais ainda. E aí Sara, depois que ela riu, Deus perguntou: vocês acham que tem alguma coisa muito difícil para o Senhor? E aí no verso seguinte, no verso 15, Deus olha para Sara e diz assim: Sara, por que você riu? Por que você riu? E olha que coisa louca, Sara negou. Lá de dentro da tenda, você consegue ouvir a voz lendo lá de dentro da tenda assim: não ri não. Gente, olha cada coisa que a gente faz. Deus olhou para ela e falou assim: Sara, por que você riu? Aí ele só ouvia a voz lá dentro: não ri não. E a gente, se fosse ainda, falar assim: ok, deixa para lá, vamos continuar. Não, Deus insistiu na conversa. Deus não deixou por isso não. Deus olhou assim: riu sim. Leia o texto depois. Sara, por que você riu? Não, eu não ri. Deus podia dizer: coitada, ela acha que eu não ri. Não, riu sim. Cara, Deus não conversa com as nossas máscaras, Deus conversa com a nossa alma. Deus não podia curar o útero dela sem antes curar o interior dela. Veja que quando Sara diz: eu não ri, no verso 15, o verso 15 faz questão de explicar o porquê Sara riu. E ela diz assim: Sara riu porque ela estava com medo. Por isso, Deus não cancelou a promessa. Porque Deus não é um Deus frágil. Porque Deus não é um Deus inseguro.
Porque Deus não é como a gente que desiste fácil quando alguém duvida da gente. E o mais interessante é que 1 ano depois, Sara teve um filho. 1 ano depois. Ela era mais velha e ela ainda assim, com todas as impossibilidades, teve o filho da promessa. A promessa que era uma coisa agora distante, virou agora choro no colo. Era a vida dentro de casa, era riso que ecoava na tenda. E Abraão, olha que ironia. Abraão, quando o filho dele, Sara, nasceu, eles colocaram na criança o nome de Isaque, que quer dizer, ele ri. Cara, Deus tem senso de humor fantástico. Olha que ironia. E agora, a situação muda totalmente. Porque o nome daquele menino agora virou sermão toda vez que alguém chamava ele pelo nome. Ele passou a ser a meditação matinal de todos eles. Deus transformou o som da dúvida em som de testemunho. O riso, que antes era medo, agora virou cura. O Deus não apagou o riso de Sara, ele redimiu o riso de Sara. Deus não precisa, em outras palavras, Deus não precisa apagar o seu passado para te dar um futuro. Entende isso? Ele pode redimir o seu passado. Deus não apenas responde orações, Ele reescreve a história. Ele não muda a situação, Ele muda o coração. Ele muda a lente, Ele muda o conceito. E aqui é onde nós chegamos, onde eu queria chegar. Esse é o ponto mais crítico dessa reflexão hoje. O que a gente precisa entender é que no caso de Sara, o impossível, você precisa entender isso, eu preciso entender isso. No caso de Sara, o impossível não era o nascimento de um bebê. Não era isso o impossível. O milagre não era só Sara engravidar. Porque se fosse só isso, até que seria uma bonita história, mas seria muito limitada. O milagre maior era Deus mudar o significado das coisas. Isso tanto é verdade que a Bíblia diz que mudou até o nome deles. Abraão passou a ser Abraão, de pai exaltado para pai de multidões. O significado mudou, a lente mudou. Sarai para Sara, de um título preso ao passado, para um nome agora ligado ao futuro. E eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus não quer só realizar um desejo que você tem no coração. Ele não quer. Isso é muito fácil para Ele. Deus quer restaurar a sua identidade, apesar do que você viveu no passado. E eu não sei qual é o milagre que hoje você precisa receber de Deus. Eu não sei. Mas pode ser que Deus queira fazer muito mais do que só resolver um problema. Pode ser que Deus esteja querendo mudar a maneira como você enxerga as coisas depois de tanto tempo vivendo preso com as suas limitações. Porque Ele não quer que você viva mais refém do seu próprio diagnóstico, da sua história, dos seus erros e dos seus traumas. O texto de hoje falou de Sara. E quando a gente ouve o nome dela, a gente pensa em gravidez, não é? Falar em Sara, você pensa assim, gravidez. Mas o impossível, ele tem tantas caras. Qual é a cara do teu impossível hoje?
Para Deus não existe tarde demais. Tarde demais é só um nome que o nosso medo dá para quando a gente não quer esperar mais. Tarde demais. E hoje de manhã o meu pedido não é para que Deus faça um milagre. Se Ele quiser fazer, vai ser muito bom e que Deus faça um milagre na sua vida. Mas o meu pedido é para Ele fazer algo que é um pouco mais. É para Ele mudar a maneira como você vê o impossível. E isso é diferente. E hoje eu tenho um dever pastoral de lembrar para você a mesma pergunta que Deus fez para Sara. Eu não posso fechar essa reflexão sem fazer a mesma pergunta que Deus fez para Sara. E a pergunta que Ele fez para ela foi: você acha realmente que tem alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Qual é o seu impossível que você trouxe hoje aqui para o culto? Que você trouxe escondido atrás da tenda? Que você tenta esconder atrás de um sorriso que diz assim: ah, tá, até parece. E eu quero terminar chamando você para duas decisões. São duas decisões que você precisa fazer. Primeira decisão que eu quero desafiar você a fazer. Primeira decisão: devolva o teu impossível para a mão de Deus de novo. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você não saiba como lidar com essa situação, mesmo que a sua oração hoje seja só um suspiro, um riso encravado, escondido de quem diz: ah, tá, até parece. Diz para Deus do seu jeito: Pai, eu ainda estou aqui. Eu não consigo rir de alegria ainda, mas eu estou aqui. Eu não consigo ver a saída, mas eu estou aqui. Eu não consigo entender o seu tempo, mas eu estou aqui. E a segunda decisão é a seguinte: abandone os atalhos. Abandone os atalhos. Não crie um Ismael tentando fabricar um Isaac, entende? Não arrume um erro para tentar consertar uma promessa. Não troque obediência por pressa. Deixa Deus ser Deus e fazer o que Ele sabe fazer de melhor. Um dia eu ouvi uma história que eu achei muito interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje aqui. Mas era uma história de uma menina pequena de uns 4, 5 anos, que era membro de uma família muito pobre, muito pobre. Eles viviam num barraco de madeira. Dificilmente eles tinham dinheiro para comprar alimentos. E a vida para eles era muito difícil. Ela via nas televisões, ela via andando pelas ruas onde ela ia, ela via as outras crianças com bonecas. Só que eles tinham dificuldade para comprar comida. Como é que a mãe ia comprar boneca? E ela sempre pedia para a mãe: mãe, posso ter uma boneca? Posso ter uma boneca? E para eles realmente era difícil. Tem gente que vive assim. Um dia sua mãe pensando falou: puxa, minha filha não consegue ter uma boneca, eu não consigo dar uma boneca para minha filha, eu tenho que dar um jeito de conseguir uma boneca para ela. E aí ela teve uma ideia. Chamou a filha e disse assim: filha, vamos juntos fazer uma boneca? Eu, como assim? A gente pega uma roupa velha, a gente corta, a gente pega a espuma do travesseiro, põe dentro, a gente forma uma boneca, a gente pega lã, faz de cabelo, a gente pega botões de roupa velha, faz de olhos. E elas começaram a junto costurar e fizeram uma boneca. Não era uma Barbie.
não era de longe uma Barbie. Era uma boneca feita à mão, um olho mais caído que o outro, cabelo todo de quando a gente ainda não veio para a igreja. Mas aquela boneca era o xodó dela. Ela levava aquela boneca para todo lugar. Ela tinha feito a boneca. Qual a criança que tem uma boneca que ela mesma fez? Isso era um orgulho para ela. E ela levava a boneca para todo canto. Levava para cá, levava para lá. Chamava a boneca de Lilica. E era o xodó dela. Chegou um tempo onde houve muita chuva. Os rios inundaram. E houve uma inundação na cidade onde ela morava. Elas estavam dormindo à noite e alguém entrou correndo no barraco e disse assim: peguem o que der para pegar e saiam. Quando elas levantaram, a água já estava perto do colchão da cama. E levantaram, a água começando a subir rápido, inundação chegando. E elas pegaram algumas coisas e a mãe pegou ela pela mão, saíram correndo e entraram. Já tinha gente fora esperando com barco, canoa. Fugiram, levaram eles para um abrigo, para um lugar. E ela olhou para a mamãe e falou assim: mãe, e a Lilica? Falou: filha, agora a gente tem que pensar em nós. Mas na cabeça dela falou: e a Lilica? E a boneca? Passou o tempo, as águas baixaram, ficaram um tempo ali no abrigo, depois voltaram para casa. Cadê a boneca? Não estava mais lá, tinha ido embora, tinha sumido. E aquilo foi terrível para ela, porque para as crianças, elas se apegam com umas coisas que quase viram reais. Passou um tempo, alguns meses, a cidade estava se recuperando, voltando ao normal. Eles não tinham que começar tudo do zero, perdeu o pouco que eles tinham, roupas e tudo. E aí a mãe dela levou ela numa loja de roupas usadas, de coisas usadas. A mãe não tinha muito dinheiro, nunca teve. Eles entraram na loja para comprar algumas roupas, para começar a refazer tudo. Quando de repente a menina olha num canto, e ela vê num canto a sua boneca de pano. E ela chama a mãe: mãe, olha quem está ali. E a mãe olhou e viu a boneca. Se um olho estava caído, agora estavam os dois, toda torta. E a mãe olhou para frente e falou: e agora? Ela falou: não, eu não quero roupa, eu quero a minha boneca. E a mãe, nessa situação: quanto custa a boneca? R$5. A mãe falou: a gente vai ter que comprar essa boneca. Comprou a boneca, deu na mão da menina. E quando a menina pegou a boneca, ela disse em voz alta assim: eu te fiz, eu te perdi e eu te comprei de novo. Ei, isso fala alguma coisa para você? Você aí, que a gente é diferente da boneca, a gente está bonitinho por fora, mas e por dentro? O impossível está por dentro. É dentro da tenda, é dentro. E eu quero perguntar uma coisa para você hoje. Do que é que você está rindo por dentro? Esteve rindo por dentro? Quando você entende essa mensagem, o que é que você esteve rindo por dentro durante essa semana e você olhou para ele e disse assim: ah tá, até parece. Você não quer aceitar esse desafio e dizer para Deus assim: Senhor, eu quero sair da minha tenda, eu quero abrir meu coração, não para o Senhor somente cumprir um milagre que eu desejo, mas que o Senhor me faça ver o que o Senhor quer que eu veja. Tem alguém que está orando muito por alguma coisa que precisa? Tem alguém? Eu queria ver sua mão. Tem alguém? Ok. Eu queria orar por você, porque isso é diferente. A gente não está falando sobre esse pedido. Você acredita que esse pedido que você levantou a mão é algo muito fácil para Deus fazer? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Sabe o que é difícil para Deus? É fazer você mudar a forma como você vê o impossível.
Isso é difícil. Isso é difícil. E eu quero orar com você. Mas eu quero usar bem usado esse momento, porque a gente chegou até aqui, a gente entendeu isso, a gente precisa saber usar isso aqui. Se você entendeu, e hoje você quer dizer para Deus: Senhor, eu sou essa boneca, porque o Senhor me fez, eu me perdi, o Senhor me comprou, olha o valor que eu tenho para o Senhor, e o Senhor pode fazer o que eu preciso, mas é mais do que eu preciso. Muda os meus olhos, muda a forma de ver. Se você quer dizer isso para Deus, eu quero te fazer um convite para você vir aqui pertinho de mim. Eu não faço isso todos os sábados, mas eu quero fazer isso para você hoje, porque hoje eu não vou orar pelo seu pedido, eu não vou orar pelo seu impossível. Tem algo mais importante do que o seu pedido, tem algo mais importante do que o seu impossível, é você. Eu quero orar por você. Esse momento é um momento que a gente precisa entender o que está acontecendo. Aqui perto de mim eu tenho algumas pessoas em pé. Elas aceitaram levantar do banco, vir até aqui à frente. Isso é um compromisso. Isso não é ficar dentro da tenda. Isso não é ficar se escondendo. Eles vieram até aqui à frente. O senhor não precisa perguntar: onde é que está o Jefferson? Eu estou aqui. O senhor não precisa perguntar: onde é que está qualquer um desses que está aqui em pé? Eles estão aqui. A gente saiu da tenda. Nós estamos perguntando para nós mesmos. Eu estou perguntando para mim. E nesse momento o Senhor está perguntando para cada um de nós. O Senhor está perguntando assim: você realmente acredita que tem algo grandioso demais que o Senhor não possa fazer? Senhor, olha para o nosso rosto. Nós não estamos rindo. Nós não estamos rindo. Nós estamos abrindo o nosso coração e dizendo para o Senhor: nós entendemos, nós sentimos por dentro que somos tão importantes para o Senhor, porque o Senhor nos fez, o Senhor nos perdeu e o Senhor nos comprou de novo. Então pega todos esses traumas, pega esse nosso passado, pega esses erros do passado, pega essas decisões erradas, tira isso tudo de dentro de nós e coloca eles na cruz. E querido Pai, nós não queremos pegar atalhos, nós não queremos criar Ismael para poder conquistar um Isaac. Nós não queremos fazer isso. Nós vamos esperar. O Senhor sabe do que cada um está pensando agora aqui, a conclusão que cada um está fazendo aqui. O Senhor sabe. Mas nós decidimos hoje esperar. Porque fé não combina com pressa. No campo da fé, a gente tem que esperar. No campo da pressa, a gente quer controlar. E essa é a segunda decisão. Hoje nós queremos deixar o Senhor assumir o controle, assumir o volante. Entendemos que a parte que o Senhor espera de nós é crer, confiar e esperar. Se essa é a resposta que o Senhor está dando para nós, com essa reflexão de hoje, então a gente entendeu. E a gente quer confiar a um nível, a um ponto, em que a gente diz assim: não resolva o meu impossível, mude a minha forma de ver Ele. E se o Senhor resolver o impossível, ainda vai ser lucro. E se a gente conseguir fazer isso, a gente vai entender que está sendo assim, porque seria melhor. Difícil isso. Mas se é verdade, ajuda a gente a entender. O Senhor está ouvindo o coração de cada pessoa aqui. E pode ser que vários de nós durante a semana nós rimos e dissemos:
Até parece. Desculpa, foi o nosso medo. Foi o nosso medo. Queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos. Queremos nos derramar nas tuas mãos. Se vem milagre, louvado seja o teu nome. Mas só isso é pouco. Muda a forma de a gente ver o Senhor. E te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém.